Olá pessoal, Gabriel Mício aqui e no vídeo de hoje vamos explorar o tópico visibilidade de variáveis em Solidity. Contextualizando, as variáveis de estado armazenam os dados do contrato na blockchain e a sua visibilidade determina quem pode acessá-las dentro do ambiente blockchain. Vou falar um resumo sobre o comportamento de cada visibilidade e em seguida vamos escrever juntos alguns contratos inteligentes para consolidarmos nosso conhecimento. Variáveis de estado com a visibilidade public podem ser chamadas de dentro do contrato em que foram declaradas ou em contratos herdeiros. E também, o compilador cria uma função getter para elas, o que permite que contratos externos consigam ler o seu valor. Variáveis de estado com a visibilidade interno podem ser chamadas de dentro do contrato em que foram declarados ou em contratos herdeiros. E essa é a visibilidade padrão, ou seja, se você declarar uma variável e não especificar a sua visibilidade, automaticamente a visibilidade interna será atribuída a ela. E por fim, variáveis de estado com a visibilidade private podem ser chamadas somente de dentro do contrato em que foram declaradas. Essa é a visibilidade mais restrita das três. É muito importante ressaltar que tornar algo privado ou interno apenas impede que outros contratos leiam ou modifiquem as informações, mas ainda assim será visível para todo mundo fora da blockchain. Em outras palavras, não armazene informações sensíveis na blockchain. Mesmo se você declarar as variáveis com visibilidade private ou interno, outros participantes da rede serão capazes de ler o valor dessa variável. Agora sim, vamos colocar as mãos na massa. Vou criar variáveis utilizando cada uma das visibilidades e em seguida desenvolver a lógica de um contador. Vou começar declarando nossa variável de visibilidade pública e atribuindo o valor 0. Em seguida, nossa variável de visibilidade interna. Também atribuindo o valor 0. Lembrando que, como interno é a visibilidade padrão, caso eu não utilizasse a palavra-chave interno, ainda assim, o Solidity entenderia que a visibilidade dessa variável é interna. Para deixar as coisas o mais explícito possível, vou manter a palavra-chave interno. E em seguida já vou criar a minha variável de visibilidade privada, também atribuindo o valor 0. Agora vamos criar uma variável que incrementará os nossos contadores. Vou chamar essa função de aumentar contador e darei essa função a visibilidade external. Se você está se perguntando sobre visibilidade de funções, recomendo que você assista o meu vídeo passado sobre visibilidade de funções. Essa função vai ser muito simples, ela basicamente irá incrementar 1 em todas as nossas variáveis. Ou seja, quando a gente chamar essa função, ela vai pegar o contador público e falar que o novo valor dela é contador público mais 1. Para fazer isso, o Solidity tem uma sintaxe simplificada, que é simplesmente usarmos o operador mais. Vamos fazer isso para todas as nossas variáveis. Feito isso, vamos criar uma função para recuperar o valor de todas as nossas variáveis. Vou chamar ela de getContador. Utilizarei a visibilidade external. Também farei uso da palavra-chave view, que indica que a nossa função irá ler, mas não modificar o estado da blockchain. E por fim, vamos declarar que essa nossa função irá retornar uma lista de wins. No caso, uma lista de 3 posições para a nossa variável contador público, contador interno e contador privado, respectivamente. Como previsto, conseguimos interagir com variáveis de todas as visibilidades. Para testarmos esse contrato, podemos compilá-lo usando o atalho Ctrl S. Em seguida, fazer deploy na rede de testes do Remix. Vamos até a deploy e executar transações. Fazer deploy do contrato. Notem que, além das funções aumentar contador e getContador que declaramos dentro do nosso contrato, temos também a função contador público, que é o getter gerado automaticamente para variáveis que usamos a visibilidade public. Bom, vamos interagir com essas funções.
Podemos obter o valor de todos os contadores e também incrementá-los. Ok, agora vamos para um outro cenário. Vamos criar um contrato que herdará o contrato visibilidade variáveis e vamos ver como as diferentes visibilidades se comportarão nesse contexto. Eu vou até explorador de arquivos e vou criar um arquivo chamado contrato herdeiro. Darei a extensão .sol. Vou utilizar o atalho do Solidity e também usarei a versão 0.8.0. Vamos importar o nosso outro contrato. Para isso, basta passarmos o caminho dele. E agora sim, vamos declarar o nosso contrato. Agora, vamos criar uma função que incrementará todos os contadores que o nosso contrato herdeiro tem acesso. Vou chamá-lo de aumentar contador contrato herdeiro. E também utilizarei a visibilidade externa. Como esperado, temos acesso apenas às variáveis contador interno e contador público. Afinal, variáveis com a visibilidade private são restritas apenas ao contrato em que são declaradas. Vamos criar uma outra função para recuperar o valor das nossas variáveis contador público e contador interno. Vou chamá-lo de getContador contrato herdeiro. Usarei a visibilidade external. Usarei a palavra-chave view, que indica que o nosso contrato irá ler o estado da blockchain, mas que promete não modificá-la. Também irei retornar uma lista com 2 uints para nosso contador público e contador interno, respectivamente. Vamos minimizar o File Explorer para ganhar um pouco de espaço. Perfeito. Podemos também testar esse contrato. Basta utilizarmos o atalho Ctrl S para compilá-lo. Irmos até Deploy e executar transações. Clicarmos em Deploy. Notem que, além das duas funções que declaramos dentro do nosso contrato herdeiro, ele também nos trouxe todas as funções presentes no contrato pai. E esse é exatamente o comportamento esperado quando estamos trabalhando com contratos herdados. Se você está com dúvidas sobre herança, não se preocupe, iremos abordar esse tema em um vídeo específico. Bom, podemos interagir com as funções. GetContador é a função do contrato pai, que traz o valor dos 3 contadores. GetContador é a função que declaramos aqui, que vai trazer apenas os valores do contador público e interno. Podemos também interagir com aumentar contador contrato herdeiro, que, como sabemos, irá modificar apenas o valor do contador público e interno. Uma vez que entendemos o comportamento das visibilidades no contexto de contratos herdados, vamos para um contexto de contratos externos. Vou até o explorador de arquivos e vou criar um arquivo chamado contrato externo. Darei a ele a extensão .sol. Vou colar esse trecho que peguei do contrato herdeiro. E vamos criar então o nosso contrato externo. Ele terá uma variável do tipo visibilidade variáveis, que vai representar o nosso contrato externo. Darei a ele a visibilidade private. Darei o nome visibilidade variáveis. Para que isso funcione, vou receber o endereço do nosso contrato visibilidade variáveis no construtor do nosso contrato externo.
E irei atribuir esse valor à nossa variável visibilidade variáveis. Ok, vamos agora criar uma função getContratoEndereço externo para vermos quais variáveis conseguimos interagir a partir desse nosso contrato externo. Vou utilizar a visibilidade externo. Utilizarei também a palavra-chave view, que indica que queremos ler o estado da blockchain, mas não modificá-la. E irei retornar somente um uint. Vou minimizar o File Explorer para ganharmos um pouco de espaço. Como podemos ver, não conseguimos interagir diretamente com nenhuma variável declarada no contrato visibilidade variáveis. Conseguimos apenas interagir com os métodos expostos. Nesse caso, conseguimos ler o valor da variável contador público, porque, como sabemos, o Solidity gera um getter para nós automaticamente. Sendo assim, conseguimos apenas ler a nossa variável contador público através da função getter, não sendo possível modificá-la, a não ser que seja criada uma função setter para modificar o valor da variável. Bom, podemos testar esse contrato, basta compilar ele usando o atalho Ctrl S. Então fazer deploy na rede de testes do Remix. Vou até deploy e executar transações. Notem que para eu fazer o deploy desse contrato, eu preciso informar o endereço do contrato principal, que já está aqui na rede. Então eu vou até esse ícone para copiar o endereço. E agora sim eu posso fazer deploy. Notem que, diferentemente do contrato herdado, eu tenho somente a função que eu declarei no escopo do contrato externo. E essa variável está ligada diretamente ao valor da variável deste contrato na qual eu copiei o endereço. Então, se eu aumentar o contador nesse contrato, a alteração será refletida. E por esse vídeo é só. Lembrando que os contratos desenvolvidos nessa aula estarão disponíveis no meu repositório GitHub, e para você acessar, basta ir até a descrição do vídeo. Se você encontrou valor nesse conteúdo, considere deixar seu like, se inscrever no canal. E é claro, se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe no comentário aqui do vídeo. Vou fazer o possível para responder.